homem segundo o coração de Deus. E, tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos capítulo 13, verso 22. Ao primeiro olhar, é incompreensível aceitar que Davi seja o homem segundo o coração de Deus, que faria toda a sua vontade. Davi cometeu um pecado gravíssimo. Se deitou com a mulher de um de seus soldados, soldado que estava entre os mais valentes, Urias, heteu, 2 Samuel capítulo 23, verso 39. E ao engravidá-la, intentou fazer com que ele fosse para sua casa, se deitasse com ela e pensasse que o filho era seu. Porém, esse valente soldado responde ao rei. Respondeu Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. 2 Samuel, capítulo 11, verso 11. Diante da resposta de Urias, Davi toma uma atitude que agrava ainda mais sua conduta. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta, dizendo: Ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. 2 Samuel capítulo 11, verso 14 e 15. O testemunho bíblico confirma que Davi agiu de maneira desagradável aos olhos do Senhor. Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão, no caso de Urias, o heteu. 1 Reis, capítulo 15, verso 5. É indiscutível que o homem segundo o coração de Deus cometeu um grave pecado. Todavia, precisamos atentar para a sua reação quando esse pecado se tornou claro aos seus olhos, pois Deus não espera algo além de nossas capacidades. E até que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, iremos pecar. O homem segundo o coração de Deus deve agir como fez Davi ao se ver culpado do pecado, pecado que ele mesmo testificou como digno de morte. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Deite a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon.
Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e a darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os soldados da sua casa se achegaram a ele, para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao 23. A Bíblia afirma que aquele que diz não pecar é mentiroso e nele não há verdade. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 8 e 9. Após cair em si pela repreensão de Deus por intermédio do profeta Natã, a reação de Davi foi de acordo com o que o coração de Deus espera de nós ao pecarmos, que, assim como ele o fez, confessemos nossa culpa, aceitemos as justas consequências de nossos delitos e, em tudo, reconheçamos sua justiça, graça e misericórdia. O homem segundo o coração de Deus reconhecia nossa incapacidade de discernir nossas faltas e, por amar tanto ao Senhor e querer tanto ser agradável a Ele, pedia perdão pelos pecados que ele não tinha ciência, além de clamar que as palavras pronunciadas pelos seus lábios e a meditação de seu coração fossem agradáveis a Deus. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmos capítulo 19, do verso 12 ao 14.
Desfrutar de Deus e dedicar a vida para ser-lhe agradável representa o coração do rei Davi. Nas palavras dele: de todo o coração te buscarei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para que eu não peque contra o Senhor. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das suas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-te a ti, a tua destra me ampara. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O homem segundo o coração de Deus busca amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, pois esse é o grande e principal mandamento. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus capítulo 22, verso 37. Ele não é um homem isento de pecados. Isto não é possível nesse corpo corruptível, mas é um homem que, ao pecar, busca refúgio nele, confessando os pecados e sabendo que, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor encontre em nós homens e mulheres segundo o seu coração. Que recebamos do Senhor esse testemunho. Achei homens e mulheres segundo o meu coração, que farão toda a minha vontade.